Salve Maria, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao nosso canal e a nossa 7ª videoaula que tem por tema Vivendo a verdadeira devoção a Jesus Cristo pelas mãos de Maria. Hoje eu estou gravando no meu quarto, na parte da tarde, porque tá friozinho esses dias e eu não queria virar a Rainha Elsa, né, nas gravações que a gente estava fazendo na madrugada. Então até por isso, pessoal, justamente por estar gravando na parte da tarde, eu moro numa rua bem movimentada, pode ter alguma interferência aí de barulho de cachorro, de moto, de carro, enfim. Não se incomodem, foquem aqui no que a gente vai estar tratando, naquilo que a gente vai estar estudando, que vai ser sucesso, beleza? Então, chega de blá blá blá, chega de enrolação, roda a vinheta pra gente começar logo o nosso encontro. Pessoal, antes de nós darmos início, vamos rezar pedindo a intercessão do nosso anjo da guarda? Conto com vocês também aí do outro lado rezando comigo. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Pessoal, então hoje nós temos muito conteúdo para estudar. Inclusive, quem tá com a apostila vai ver que esse encontro ele é longo, então eu vou tentar fazer o máximo para resumir para vocês tudo que nós temos que estudar nesse encontro de hoje. Então, nos nossos últimos 2 encontros, nós vimos a devoção a Nossa Senhora de Fátima, as mensagens que Nossa Senhora trouxe em Fátima e também nós vimos a devoção reparadora dos 5 primeiros sábados. E a partir de agora nós vamos voltar ao nosso conteúdo normal de encontros, falando sobre o Tratado da Verdadeira Devoção, que é o nosso principal objeto de estudo. Nós também vamos estar falando das virtudes de Maria e das glórias de Maria. E neste encontro em específico, nós vamos estar falando da virtude da fé. Nós que temos a fé tão fraquinha, então nós vamos falar bastante sobre essa virtude, nós vamos ver a glória de Maria coroada como rainha e também no Tratado da Verdadeira Devoção nós vamos estudar as verdadeiras e as falsas devoções da Nossa Senhora, segundo aponta São Luís Maria de Montfort. Também nós vamos ver a questão da renovação das promessas do batismo a partir da consagração. E também nós vamos ver a questão da doação dos méritos, que é algo importantíssimo que nós precisamos prestar bastante atenção para entender, porque a questão da doação dos méritos é aquilo que diferencia essa consagração que nós fazemos pelo método de São Luís das outras consagrações que existem a Nossa Senhora. Então, prestem bastante atenção para que vocês não percam nada daquilo que nós vamos precisar entender para se consagrar a Nossa Senhora, porque esse encontro é de muita importância para a gente ter total compreensão da consagração que nós estamos fazendo. O versículo que nós vamos estudar no dia de hoje é: fazei o que o meu filho vos disser, fazei o que ele vos disser, que está lá em João, capítulo 2, versículo 5. É preciso muita fé para que nós sigamos esse chamamento, esse pedido que Nossa Senhora nos faz. Já vamos começar com as falsas devoções, então eu estou aqui com a minha colinha, com a minha apostila, né, gente? Porque lembrar tudo de cabeça é complicado, senão eu perco aqui o fio da meada para falar para vocês. Quem tem a apostila, então pega lá na nossa página 81. Quem não tem, abre no Tratado da Verdadeira Devoção, dos parágrafos 92 a 104, que São Luís vai falar para nós sobre essas falsas devoções. E a primeira das falsas devoções que São Luís de Montfort nos apresenta são os devotos críticos.
E esses devotos, eles têm o papel de julgar, de apontar, de pôr em questão a devoção que nós temos à Nossa Senhora. Então, suponhamos, é um católico, né, que está comungando conosco na nossa igreja, que acredita em Nossa Senhora porque a igreja acredita, mas põe em questão as devoções que nós prestamos à Nossa Senhora. Mas por que se consagrar à Nossa Senhora? Não entendem que, na verdade, a consagração não é a Nossa Senhora, é a Jesus pelas mãos de Maria? Mas por que acreditar nessas aparições, sendo que a igreja não é dogma de fé da igreja a questão das aparições de Nossa Senhora? De fato, realmente não é dogma de fé da igreja aparições. Ninguém é obrigado a acreditar nas aparições de Nossa Senhora, mas é uma questão de fé. Então o crítico, ele sempre quer saber tudo, ele quer ser inteligente, ele quer ir pelo lado da ciência, daquilo que pode ser provado, e ele não acredita muito nessa questão da fé, ele não usufrui muito da virtude da fé. Então essa é uma das primeiras falsas devoções que São Luís nos apresenta. A segunda falsa devoção é os devotos escrupulosos, e esses nada mais são do que aqueles que têm medo de amar Nossa Senhora e com isso acabar desonrando Jesus. Mas não é melhor a gente prestar culto diretamente a Jesus do que, ao invés disso, ficar rezando o rosário, pedindo para Nossa Senhora? Não é melhor a gente ir direto em Jesus? Então nós já explicamos isso no encontro em que falamos de Nossa Senhora como medianeira de todas as graças, o porquê que nós temos Nossa Senhora como nossa medianeira entre nós e Jesus, não por desconfiar da misericórdia de Deus, mas por conhecer a nossa incapacidade e a nossa indignidade de chegarmos diretamente ao Rei dos Reis. Por isso nós recorremos a Maria. Então, um devoto escrupuloso, ele tem medo de ser devoto de Maria e acabar com isso desonrando Jesus, ofendendo Jesus, como se isso fosse possível. Inclusive, São Luís de Montfort, ele compara Jesus com o sol e Nossa Senhora com a lua. E ele nos diz que a lua, todo o brilho que existe na lua vem do sol. E acaso o sol sente inveja da lua, ele se sente ofendido pela lua brilhar, sendo que ele sabe que o brilho vem dele, né? Então é claro que nesse caso Jesus, ele tem plena consciência de que todos os méritos, todas as honras, tudo aquilo que nós prestamos a Maria, nós automaticamente estamos prestando a ele, porque o brilho, a glória vem toda dele. A terceira falsa devoção que São Luís nos aponta é a devoção exterior, aquele que vive só da parte exterior da devoção. Então, às vezes, carrega um rosário no pescoço, usa a modéstia por fora, mas não vive isso no interior. Aí, para a gente entender isso melhor, nesse mesmo encontro, um pouco mais à frente, a gente vai falar sobre essa questão da devoção interior, e aí vocês vão entender o que é, então, viver só a parte exterior da devoção. O quarto tipo de falsa devoção que São Luís nos aponta são os devotos presunçosos, aqueles que acreditam que por Maria ser bondosa, por Maria ser misericordiosa, por Maria sempre estar intercedendo por nós, eles podem continuar no erro, podem continuar no pecado, e com isso, lá na última hora, no último momento, Nossa Senhora vai interceder por eles e eles vão ser salvos. Então, pessoal, eu já ouvi muito isso, pessoas conformadas com seu pecado, pensando que na última hora elas vão encontrar uma brechinha para se salvar. E nós sabemos que não funciona assim. Então, essa é uma falsa devoção. E a quinta falsa devoção que São Luís nos apresenta é os devotos inconstantes, ou seja, eu estou aqui neste momento, neste dia, amando Nossa Senhora, sendo verdadeiro devoto, fazendo penitência, fazendo jejum, rezando o rosário,
estou naquele fervor todo e amanhã eu não tenho ânimo, eu não quero rezar, eu não quero estar na presença de Nossa Senhora, eu não quero fazer penitência. Então esses são os devotos inconstantes. O amor que eles sentem não é o suficiente para manterem eles na fidelidade, entende? Então eles não têm fidelidade. Isso vem muito de um fruto, de uma falta de paciência, tá? Então às vezes a pessoa tá ali naquela devoção por uma segunda intenção, inclusive a gente já vai ver aqui, e aí, porque não alcançou o objetivo, perde o fervor, perde aquele fogo todo de devoção a Nossa Senhora. Então esses são os devotos inconstantes, falsa devoção. A sexta falsa devoção são os devotos hipócritas, aqueles que utilizam essa devoção que nós temos, essa consagração para se esconder, para esconder quem realmente são, para promover uma falsa imagem de pessoa boa e no fim das contas por dentro ela é podre, né? É aquela famosa frase, por fora belas violas, por dentro pão bolorento. É isso aí, devotos hipócritas. A gente via que Jesus usava muito esse termo hipócrita para falar com os fariseus. Então vamos ficar de olho nisso aí. E a sétima falsa devoção é os devotos interesseiros, que é onde eu queria chegar, hora que eu falei lá dos devotos inconstantes. A pessoa vem fazer a consagração, a pessoa vem a Nossa Senhora por interesse, para obter graças, para obter benefícios. E às vezes ela acaba quebrando a cara, porque Nossa Senhora sabe muito bem do coração de cada um, ela sabe das intenções de cada um, e ela não vai conceder uma graça para uma pessoa que não está com o coração convertido. Ou às vezes, se ela concede, na hora que a pessoa recebe a graça, a pessoa pula fora. Então acontece muito isso, automaticamente a pessoa que ela é interesseira, ela acaba sendo também inconstante. Então por isso que eu creio que essas duas falsas devoções estejam interligadas. Então agora, pessoal, nós vamos ver a questão da verdadeira devoção prestada a Nossa Senhora, a Jesus pelas mãos de Maria. São Luís de Montfort vai nos mostrar isso lá nos parágrafos 61 a 89 do tratado, e ele nos dá alguns passos para que nós possamos mergulhar na verdadeira devoção. Então o primeiro passo é que nós precisamos entender que Jesus é o princípio e o fim dessa devoção. Então às vezes eu vejo muita confusão nesse ponto. Mas por que se consagrar a Nossa Senhora? Entrando aqui o devoto crítico, né, minha gente? Por que se consagrar a Nossa Senhora? Mas não é a Nossa Senhora em si que nós estamos nos consagrando, é a Jesus pelas mãos de Maria. Nossa Senhora é um meio para nós chegarmos ao princípio e o fim, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, justamente porque é ela que nos diz: fazei o que Ele vos disser. Então toda e qualquer orientação que Nossa Senhora nos dá, todo e qualquer direcionamento que ela for nos dar em nossa caminhada como escravos de Maria, vai ser para alcançar o objetivo de Jesus, vai ser para alcançar o propósito de Jesus. Então ela sempre vai nos mostrar Jesus, ela sempre vai nos levar a Jesus, ela sempre vai apontar a Jesus e ela sempre vai apresentar diante de nós caminhos e alternativas que nos levem a seguir o propósito de Cristo na nossa vida, aquilo que Ele tem para nós, o projeto dele para nós. Então, pessoal, é preciso que nós entendamos que no fim das contas, tudo que Nossa Senhora fizer vai cooperar para a vinda do reino de Jesus e mais ainda para que Jesus reine em nossa alma, para que Ele seja o Senhor da nossa vida. Então ela sempre vai estar nos mostrando a Cristo. Precisamos entender isso. O segundo passo é que nós precisamos nos entregar de forma voluntária, de forma aberta, não por medo. Mas se eu não me consagrar a Nossa Senhora, então eu não vou ter a minha salvação. Aí você vai estar sendo devoto interesseiro. Cuidado com isso. Você precisa se entregar a essa consagração, ser um escravo fiel, um total devoto de Jesus pelas mãos de Maria,
voluntariamente, porque você decidiu, porque você sentiu em seu coração esse desejo de pertencer a Jesus pelas mãos de Maria. Então nós precisamos ser voluntários, precisamos nos entregar de forma voluntária, não por livre e espontânea pressão, às vezes livre e espontânea pressão, né? Da família, às vezes tem alguém na sua família que está te pressionando para fazer essa consagração, não também por influência dos amigos, ou influência minha, ou influência de qualquer pessoa que você conheça, de algum parente, do seu sacerdote, enfim, não seja por isso. Você precisa se entregar por você, porque você sentiu em seu coração esse desejo de pertencer a Jesus pelas mãos de Maria. E quando nós fazemos isso, nós estamos contribuindo para a vinda do reinado de Jesus Cristo e o triunfo do Imaculado Coração de Maria, como eu expliquei já no último encontro para vocês, lá no 6º encontro. Então não vou repetir aqui, mas é preciso que primeiro o triunfo do Imaculado Coração e o reinado de Jesus aconteça dentro de nós, e a partir de nós, então, vai acontecer em todo o mundo. Então, pessoal, vamos manter o foco. O terceiro passo para que nós possamos viver a verdadeira devoção é nos desapegarmos de nós mesmos, nos esvaziarmos de tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que é podre, tudo aquilo que é mal dentro de nós. Então, lá nos exercícios espirituais para consagração, em novembro, nós vamos fazer 30 dias preparatórios para se consagrar, e a gente vai ter uma semana em que nós vamos tratar apenas do desapego de nós mesmos, e nós vamos entrar muito nesse assunto, nos interiorizar, nos compreender de fato, entender quem somos nós, tá? E a partir daí, então, a gente vai começar a retirar toda a erva daninha, tudo aquilo que está abafando a semente do reino de Deus dentro de nós, para que possa germinar e dar fruto. Então nós precisamos tirar todo o entulho, toda a sujeira que há dentro de nós. Então isso é algo que cada um tem que fazer, é algo pessoal, individual, mas fica aí a dica de São Luís de Montfort. Se analise, sente um dia no seu quarto, num lugar silencioso, se analise o seu comportamento, tudo aquilo que precisa ser mudado, e procure mudar, sim, algumas atitudes, se esvaziar de tudo aquilo que não é agradável a Deus. O quarto ponto é ter a humildade de contar com a mediação de Nossa Senhora entre nós e Jesus. Aquilo que nós já falávamos anteriormente, aquilo que nós já falamos no encontro que tratamos da medianeira de todas as graças, né, desse tema tão importante, para que você não seja aí um devoto escrupuloso, para que você não seja também um devoto crítico, né? Então, nós precisamos ter essa humildade, deixar o orgulho de lado e realmente ter a confiança de que, recorrendo a Maria, nós estamos também recorrendo a Jesus. E o quinto passo também está relacionado com a humildade, que é nos submetermos ao Espírito Santo, submetermos a nossa vontade à vontade de Deus, para que Ele possa trabalhar em nós, reconhecer que nós somos incapazes de saber o que é melhor para nós mesmos e reconhecer que Deus sabe infinitamente mais o que é melhor para nós do que nós mesmos, porque nós temos uma visão limitada, nós vemos só aquilo que está aqui e agora. Deus, Ele vê tudo, Ele vê de forma ampla. Então nós precisamos ter essa humildade de reconhecer que Deus sabe conduzir a nossa vida muito melhor do que nós saberemos, que nós não conseguimos conservar o tesouro do Espírito Santo dentro de nós sem auxílio do próprio Espírito Santo. Então, nós precisamos ser homens e mulheres cheios do Espírito Santo e, com isso, também submissos à vontade de Deus em nossas vidas. E lá nos parágrafos 105 a 110 do Tratado da Verdadeira Devoção, São Luís de Montfort vai nos dizer que a verdadeira devoção é interior, ela é eterna, ela é santa, ela é constante e ela é desinteressada. Então, contradizendo todos aqueles pontos da falsa devoção, nós vamos agora ver como que é a verdadeira devoção.
Então, primeiro que São Luís de Montfort nos fala, essa devoção ela é interior. O que quer dizer? Nós sentimos ela no nosso interior, nós temos ela no nosso interior. O que existe no nosso interior? Qual que é o sentimento que hoje existe dentro de você? Qual que é o sentimento maior, aquilo que te consome? E quando você pensa em Nossa Senhora, qual que é o sentimento que te vem? Então, nós, como verdadeiros devotos, que espero que sejamos, nós precisamos amar Nossa Senhora. Amar. O amor, como diz lá em Coríntios 13, ele é paciente, ele é bondoso, ele não é invejoso, ele não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade, ele tudo crê, tudo espera, tudo suporta, tá? Então, esse é o amor. Ele acredita, ele espera, ele tem paciência, ele é bom. Então, esses são os sentimentos que você nutre por Nossa Senhora? Se sim, você tem sim uma devoção interior. Então precisamos que nos momentos em que nós pensamos em Maria, nos momentos em que nós falamos de Maria, nós tenhamos esse sentimento, a alegria de servir. Então aquele que ama, ele faz de tudo pela pessoa amada, não é verdade? Ele faz de tudo para agradar, ele faz de tudo para chamar a atenção dessa pessoa. Ele faz de tudo para retribuir aquele sentimento bom que ela sente de ser amado e de amar. Então, o amor é isso. E nós precisamos nutrir esse sentimento por Nossa Senhora. A devoção terna está no fato da gente confiar, da gente depender, de nós obedecermos, de nós nos submetermos a Nossa Senhora. Nós precisamos confiar nela em tudo. Nós precisamos ser obedientes a tudo aquilo que ela nos pede. Nós precisamos ser submissos à vontade de Nossa Senhora. E nós precisamos ser dependentes dela em tudo. Cada ação da nossa vida tem que depender da Santíssima Virgem. Nós precisamos pedir para ela o direcionamento de tudo. Então teve um encontro aí, que eu já falei sobre isso, se eu não me engano, no encontro da humildade, tá? Mas é nesse sentido a devoção terna. A devoção santa que São Luís de Montfort nos propõe é na questão de imitar, porque Nossa Senhora ela é toda santa, ela é toda pura, ela é toda cheia das virtudes, e é por isso que nós estamos estudando as virtudes. Então, pessoal, santidade, a devoção santa é na questão de admirar Nossa Senhora e querer imitar ela em tudo aquilo que ela é, quanto ela é linda, quanto ela é maravilhosa, quanto ela é virtuosa, querer aplicar na nossa vida tudo aquilo que ela é e os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. A devoção constante é ao contrário da devoção inconstante. Ela é fiel. Então, em todos os momentos, mesmo naquele dia que você não está legal, você está ali rezando o seu rosário. Você está doente, você está ali rezando o seu rosário. Você perdeu o emprego, você está ali rezando o rosário. Entendeu? Ah, o meu namorado terminou comigo. Você está ali rezando o seu rosário. Ah, fulano de tal morreu. Você está ali rezando o seu rosário. Entenderam como é que funciona? Você não desistir nunca, porque você sabe que Deus é muito maior que tudo isso. Deus é maior do que as nossas provações, do que a fome, do que o frio, do que as tribulações, do que as perseguições. Deus é maior que tudo isso. Então nós precisamos ser fiéis em todas as adversidades, em todas as tribulações, e assim também se trata da devoção que nós precisamos ter a Nossa Senhora. E a devoção desinteressada, que é a última que São Luís de Montfort nos apresenta, ela não é interesseira, ela é uma devoção em que você presta o culto a Nossa Senhora, em que você honra ela, de que você a serve sem esperar nada em troca. Você está ali unicamente por amor. E na verdade é isso que o escravo faz. Porque se você fosse empregado de Nossa Senhora, você ia esperar o seu pagamento no final do mês, como nós fazemos aqui no nosso Brasil. Todo mês nós temos o nosso pagamento dia tal, quinto dia útil. Agora, o escravo,
ele não espera pagamento, porque ele não tem pagamento, ele é escravo. Então, prestem atenção na palavra escravo que você está assumindo para a tua vida. Você não vai fazer as coisas para Deus esperando coisas em troca. Você vai receber coisas em troca se Nossa Senhora decidir que aquele é o momento de você receber coisas, de que você precisa receber aquelas coisas para cumprir um plano maior de Deus, para cumprir um propósito de Deus na sua vida e na vida daqueles que estão à sua volta. Então Nossa Senhora, ela te vê, ela te enxerga, ela conhece todas as suas necessidades, ela é fiel para quem é fiel a ela. Então nós precisamos ter a ternura, entenderam? A ternura de confiar que Nossa Senhora conhece as nossas necessidades e vai providenciar tudo aquilo que nós precisamos no momento que nós precisarmos. E aí São Luís de Montfort vai nos dizer assim, que para nós praticarmos a verdadeira devoção, nós precisamos unir as práticas de devoção interior com as práticas de devoção exteriores, tá? Então, as práticas interiores e as exteriores têm que andar juntas, tá? Você não pode ser só interior e também você não pode ser só exterior. Por exemplo, se eu sou só exterior, eu não vou conseguir manter aquela fachada por muito tempo, tá? Eu não vou conseguir manter meu rosário no pescoço, minhas roupas modestas, minha falsa veneração em público por muito tempo. E aí eu vou acabar quebrando outras pessoas junto comigo, derrubando outras pessoas junto comigo. E quem é só interior, mas não externaliza a sua devoção, também não dá testemunho. E até mesmo existe aquele negócio, a aparência exterior não define o caráter, né? Não define o caráter da pessoa, do que tem por dentro. Sim, de fato isso é verdade, mas o que está dentro acaba refletindo para fora da pessoa. Então o que você vê fora acaba sendo grande parte daquilo que a pessoa tem dentro. E o outro, o irmão, nós temos que nos preocupar também com o irmão, com aquele que está à nossa volta. E geralmente o ser humano ele é muito visual, então ele vai muito pela questão do que ele vê. E se ele não vê um bom testemunho exterior, ele não vai acreditar no que há dentro de você. Então, por isso que São Luís de Montfort nos pede que nós precisamos viver as duas facetas dessa devoção, a interior e a exterior. E ele vai nos mostrar também as práticas de devoção interiores e exteriores que nós vamos ver agora. Práticas de devoção interior. Primeira, honrar Nossa Senhora acima de todos os santos, sendo ela a primeira depois de Jesus Cristo, tá? Então existe o culto de latria, que é prestado à Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, culto de latria, adoração. Até por isso que existe a palavra idolatria, porque a pessoa está adorando um ídolo, entenderam? Então por isso que idolatria é pecado, porque o culto de latria, ele é prestado apenas ao Senhor Deus, a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Aí existe o culto de hiperdolia, que é o culto prestado a Nossa Senhora, que é a segunda na hierarquia de veneração. E é veneração, tá? Não é adoração. Então nós veneramos Nossa Senhora. Adoração apenas a Deus, tá? Então nós amamos, nós honramos, nós veneramos Nossa Senhora, mas a adoração, que é totalmente diferente, é prestado apenas ao Senhor. Aí temos o culto de protodolia, que é prestado a São José, pai adotivo de Jesus, que é o terceiro na hierarquia do nosso culto, né? Então, depois de Nossa Senhora descendo, vem São José. E depois temos o culto de dolia, que é prestado a todos os outros santos,
São Miguel Arcanjo, né, na hierarquia dos santos, São Gabriel, São Rafael e os demais santos que nós temos aí, que foram pessoas humanas aqui na Terra que se santificaram e hoje estão na glória do céu. Esses recebem o culto de Dolia. A segunda forma de devoção interior que São Luís nos aponta é meditar as virtudes de Nossa Senhora. É até por isso que aqui nos encontros do Consagre-te nós meditamos as virtudes dela a cada encontro, porque ele nos pede que nós meditemos as virtudes, mas ele não apresenta quais. Nós conhecemos 9 principais virtudes da Santíssima Virgem. Para quem tem a apostila, lá na página 5 nós vamos ter o cartaz, assim como as 9 virtudes de Nossa Senhora. E nós conhecemos a primeira, caridade ardente, segunda, castidade divina, terceira, humildade profunda, nós já estudamos essa, quarto, obediência cega, quinta, fé viva, que nós vamos ver hoje, sexta, amor à pobreza e aos pobres, sétima, paciência heróica, oitava, esperança inabalável, nona, contínua oração. Tá? Então essas são as 9 virtudes de Nossa Senhora que nós precisamos meditar e aplicar na nossa vida. Terceiro, contemplar as grandezas de Nossa Senhora, os dogmas de Maria e as suas 12 glórias. Tá? Dogma de Maria, quais que são? Primeiro, Imaculada Conceição. Segundo, Virgindade Perpétua. Terceiro, Maternidade Divina. Quarto, Assunção de Maria ao céu. E as 12 glórias da coroa das glórias de Maria, tá? Das 12 estrelas. Também lá no início da apostila vocês vão encontrar o cartaz com a descrição das 12 glórias. Eu vou ver aqui, página 6, tá? Vocês abram lá, que tem todas as 12 glórias da Santíssima Virgem, para que vocês possam estudar. E hoje nós vamos estar vendo a, se eu não me engano, 11ª estrela, que é coroada como rainha, Maria coroada como rainha, tá? Se não for a 11ª estrela, lá na frente no encontro eu corrijo, tá bom? Mas é isso, nós vamos estudar hoje Maria coroada como rainha. Então, por isso que nós também estudamos aqui nos nossos encontros as glórias de Maria e os dogmas marianos que a nossa igreja atesta. A quarta forma de prática de devoção interior é amar Nossa Senhora, honrar, louvar por tudo que ela nos concedeu, por suas mãos, pelas graças e pelo seu próprio Filho, pelo sacrifício que ela fez para nós como corredentora da nossa salvação. Então nós precisamos sempre nos lembrar disso nas nossas orações, de agradecer a Nossa Senhora por tudo que ela nos concede, porque todas as graças que nós recebemos pelas mãos de Maria. É Jesus que concede graças, é Jesus que realiza os milagres, mas é pelas mãos dela, pela intercessão dela, que nós a obtemos. Então nós precisamos sempre nos lembrar de agradecer. Quinta prática de devoção interior, invocar Nossa Senhora em tudo. E quando é em tudo mesmo, gente, em todas as áreas da nossa vida. Nós já falamos isso no momento em que nós tratamos a devoção terna, lembra? Que eu falei a questão de depender, de obedecer, de se submeter. Depender mesmo em todos os momentos da vida. Surgiu uma situação, corre para a barra da saia da mãe. Qualquer situação, seja boa ou ruim. Então, em todos os momentos, invocar Nossa Senhora durante todo o seu dia. Vai fazer o almoço? Maria passa na frente, para que eu faça bem esse almoço, para que eu não queime o arroz. Desde as coisas mais simples até as coisas mais grandiosas, as decisões mais amplas da sua vida. Desde as primeiras coisas até as últimas. Invocar Nossa Senhora em tudo. Inclusive, pessoal, vou passar algo aqui para vocês, experiência própria. Vai comprar alguma coisa? Invoca Nossa Senhora, Maria passa na frente. Pede para ela o discernimento. Será que eu compro isso mesmo? Qualquer coisa, coisinha simples. Aí você não compra errado. Nossa Senhora, ela dá esse discernimento. Você não gasta dinheiro à toa. É pecado o consumismo. É pecado gastar dinheiro à toa. Coloca tudo na frente. Nossa Senhora na frente de tudo na tua vida.
tá? Vai fazer uma compra no supermercado, invoca Nossa Senhora para que ela te direcione sobre o que você realmente está precisando abastecer na sua despensa, na sua casa, para que não fique sobrando alimentos, para que não fique estragando coisas na sua casa, você tendo que jogar fora enquanto outras pessoas estão passando fome, tá? Vai comprar uma roupa, será que isso é mesmo preciso? Será que eu realmente estou precisando dessa peça? Pede para Nossa Senhora, invoca ela nas suas decisões. A sexta prática de devoção interior é fazer tudo para agradar a Nossa Senhora. Eu creio assim, que qual que é a forma mais eficaz de agradar Nossa Senhora? É nós colocando em prática aquilo que ela nos pede, que é nós sermos semelhantes ao Filho dela. Então, sempre no seu dia a dia pensar, será que Jesus agiria dessa forma? Será que Jesus sentaria-se aqui comigo para assistir isso que eu estou assistindo? Será que Jesus ouviria isso? Será que Jesus iria a tal lugar comigo? Será que Jesus se comportaria desta maneira? Então, fazer tudo para agradar Nossa Senhora, eu creio que é tentar imitar Jesus o máximo possível, porque Ele foi aquele que mais agradou a Santíssima Virgem. Então, olhemos o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, sejamos corajosos, sejamos ousados, trabalhemos na vinha do Senhor e procuremos imitar as virtudes do nosso Senhor Jesus Cristo para agradar Nossa Senhora. E com essa deixa, nós já vamos falar a sétima prática de devoção interior, que tem tudo a ver com isso que eu acabei de falar. É fazer tudo por Jesus, com Jesus, para Jesus e em Jesus, para assim fazer tudo por Maria, com Maria, em Maria e para Maria. No 18º encontro, último encontro da Missão Consagre-te, nós vamos fechar com esse tema, fazer tudo por Maria, com Maria, em Maria e para Maria. Nós vamos entender mais profundamente o que é isso, tá? Mas já vão pensando aí. Quem já leu o tratado já vai saber, já vai ter lido essa parte, vai lembrar como que é lindo aquilo que São Luís de Montfort nos propõe. E quais são as práticas de devoção exterior, minha gente? Segundo São Luís de Montfort, a primeira é se inscrever nas confrarias marianas. Isso é para vocação leiga, como nós somos leigos na igreja. O que é confraria? É uma irmandade, tá? Então, por exemplo, nós temos algumas confrarias aí no mundo, por exemplo, a Legião de Maria, tá? Que é muito conhecida. Eu tenho aqui o livro, inclusive, da direção da Legião de Maria, tá? Eu não sou legionária de Maria, só para esclarecer. Esse livro aqui foi um legionário de Maria que me emprestou, mas até hoje eu não li, gente. Mas eu não tenho condições de momento de me tornar uma legionária de Maria, porque é um pouco longe para mim ir, tá? Então agora que esse coronavírus, né, vai ter que esperar um pouco, mas vou estudar este livro, tá? É uma confraria, uma fraternidade de irmãos leigos que trabalham unidos por uma causa, no caso, realmente para a vinda do reinado de Jesus também, triunfo do Imaculado Coração de Maria. Temos também a confraria do Rosário, também eu não sei ao certo no que consiste essa confraria, mas certamente eles têm alguma obra social, alguma coisa que eles realizam, sim, sempre tendo Maria na frente, tá? Agora, para nós aqui que não temos confrarias na nossa região, podemos ingressar nos movimentos marianos. Por exemplo, a Missão Consagre-te é um movimento onde nós aprendemos a consagração pelo método de São Luís de Montfort. É um movimento. Tem o terço Caminhando com Maria, que é o terço das rosas, desse movimento. Tem o movimento Mãe Rainha aqui na nossa paróquia. Então, você está inscrito, ou seja, você participar de um movimento mariano é uma das formas de devoção exterior. Outra forma de devoção exterior é se inscrever nas suas congregações ou ordens religiosas. Mas isso aí é para quem tem a vocação religiosa, freiras, padres, irmãos,
irmãs, freis, tá? Que têm a vocação religiosa. Então, daí nesse caso, eles se inscrevem em congregações marianas. Por exemplo, eu tenho uma amiga agora que ela vai se tornar religiosa, ela vai ingressar nas Servas Adoradoras da Misericórdia e lá elas fazem a consagração total a Nossa Senhora. Elas têm o nó da obediência, da castidade e da pobreza, que são os 3 nós principais, e ela também vai dar o 4º nó, ela vai fazer o 4º nó, que é a consagração a Nossa Senhora pelo método de São Luís. Então, nesse caso, é também uma congregação mariana, tá? A terceira prática de devoção exterior é publicar os louvores de Nossa Senhora. Dentre esses eu posso apresentar para vocês o ofício de Nossa Senhora. Quem não sabe rezar o ofício, nós temos o projeto de mais para frente a gente está colocando o ofício aqui também no canal. Vamos rezando por isso, tá? Outro exemplo que eu posso dar para vocês, também divulgar datas marianas, datas de Nossa Senhora, histórias sobre as aparições de Nossa Senhora. Essa também é uma maneira de publicar os louvores de Nossa Senhora. Sempre está compartilhando conteúdo mariano para os seus amigos, para os seus colegas, familiares, tá? Então, também é uma forma de devoção exterior. Quarta forma de devoção exterior: jejuar, dar esmolas, fazer penitências em honra de Nossa Senhora. Inclusive, nós vamos ter um encontro também que nós vamos falar mais profundamente a questão do jejum, tá? Que nós precisamos praticar como consagrados, e as penitências, mortificações, caridade, isso aí vai partir de cada um, né? Não é nós que vamos estipular, mas aquilo que você sente no seu coração, que você precisa se mortificar, se penitenciar, e as caridades que você precisa fazer aí. Sempre vai ter oportunidade para a gente estar fazendo algo sim, tá? A quinta forma de devoção exterior é trazer conosco um sinal de que nós pertencemos a Maria. Pode ser o escapulário, pode ser um rosário, pode ser a cadeia de consagração, enfim, qualquer selo mariano, tá? Só acho que não fica muito viável usar todos juntos. Mas, né, aquilo que você sente no seu coração, você vai estar usando. Se você sentir no seu coração e não for por vaidade, você usar todos, ótimo, né? Nossa Senhora sabe das intenções. Eu só não acho muito legal, mas também, se você sentir, não tem problema nenhum, tá? Agora, se você quiser não usar a cadeia e usar um terço, também pode, tá? A cadeia de consagração nós vamos ver mais pra frente que ela não é obrigatória, mas ela é um sinal de que nós somos consagrados por esse método. Então, existem essas formas em que nós podemos utilizar, né, para sinalizar que nós pertencemos a Nossa Senhora. A sexta forma de devoção exterior é rezar o rosário. Então, gente, rezar o rosário não é devoção interior, é exterior. Você vai estar exteriorizando aquilo que você tem dentro no seu rosário, tá? Então, de fato, a devoção interior está dentro mesmo, e o rosário é uma devoção exterior, que você vai estar colocando para fora o que você sente por Nossa Senhora. Você pode estar rezando seu rosário diariamente, aí São Luís coloca ou, tá? Se você não tem a possibilidade de rezar o rosário todos os dias, reze o terço, ou a coroinha das glórias de Maria, que também eu pretendo ensinar para vocês como se reza, mas quem tem a apostila vai ver que no final desse encontro tem o método lá certinho de como rezar a coroa das glórias de Maria, tá? E também tem como você rezar o ofício de Nossa Senhora. Com a graça de Deus, estou rezando todas as manhãs, rezo o ofício de manhã e o rosário à noite. Eu fiquei sabendo que o ofício vale como 30 terços. Então, quer dizer, né? Espero que realmente tenha esse valor, né? Porque se tiver, aí eu tô no lucro. Mas, pessoal, o ofício também é uma forma de devoção exterior. Você rezar o Magnífica todos os dias é ótimo, tá? O Magnífica, ela é
cura para a depressão também. Quem está meio deprimido aí, meio abatido, reza o Magnífica todos os dias que você vai ver a graça acontecer, essa depressão ir embora, tá? E é importante que nós rezemos essas orações com modéstia, atenção e devoção. Modéstia, livre de toda vaidade, livre de si mesmo, com entrega de verdade, com atenção, prestando atenção no que você está fazendo e com devoção, com fervor na sua oração, tá? Não ficar pensando, no que você tem que fazer depois que você acabar. Realmente rezar dessa forma é a forma mais correta de nós exteriorizarmos a nossa devoção. O 7º é cantar cânticos espirituais em honra de Nossa Senhora. Mesmo que você não saiba cantar, canta aí no seu quarto, no seu momento de oração, canta no banheiro, canta onde dá, Cante cânticos de Nossa Senhora, cante em línguas se você tem dom de orar em línguas, enfim. Essa também é uma forma de devoção exterior. Dirigir genuflexões e inclinações a Nossa Senhora, tá? Oitava forma de devoção exterior. Então a genuflexão, pessoal, é aquela uma que você dobra um joelho e abaixa, tá? Esse você vai prestar diante de Nossa Senhora. Ou a inclinação, onde você só se abaixa. Então a câmera aqui não vai pegar, tá? Mas depois, se vocês tiverem alguma dúvida sobre isso, me mandem aqui nos comentários ou no meu WhatsApp, que a gente procura esclarecer melhor essa questão. 9ª forma de devoção exterior. Cuidar dos altares de Nossa Senhora, adornar, coroar, embelezar as imagens de Maria. Também é uma forma de devoção exterior. Se você tem uma imagem de Nossa Senhora aí na sua casa, não deixa ela jogadinha no canto não, pegando poeira. Faz um altarzinho para ela, limpa ela, deixa ela bonitinha, manda fazer um montinho para ela. Se possível, coloca uma coroinha nela. Se você não tem a imagem, tem um quadro, arruma uma mesinha, um altarzinho, coloca o quadro, coloca uma vela, coloca flores, sempre que você puder. Deixa bonito, deixa perfumado, deixa arrumadinho. Porque, pessoal, Nossa Senhora gosta de casa limpinha, ela gosta de lugar limpo, porque ela é pura, tá? Então isso aqui é só uma forma que eu estou tentando ilustrar para vocês. Mas quanto mais belo estiver o lugar, mais ainda você próprio conseguirá sentir a presença de Nossa Senhora ali naquele ambiente. E a questão também de embelezar as imagens de Nossa Senhora se relaciona com o respeito que você tem a ela que está sendo homenageada naquela imagem. Então não é Nossa Senhora que está ali, mas nós estamos homenageando Nossa Senhora através da imagem, então nós precisamos ter esse zelo e este cuidado para com a imagenzinha de Nossa Senhora também. 10ª forma de devoção exterior é levar as imagens de Nossa Senhora em procissão ou ter uma em sua casa como objeto de defesa contra as ciladas do inimigo, tá? Então essa também é uma forma de devoção exterior e se você não tem a sua imagenzinha, não tem problema, Se você não tem essa possibilidade, mas tenha uma estampa, tenha um quadrinho de Nossa Senhora, algo na sua casa para sinalizar que aquela casa, que aquela família pertence a Nossa Senhora. 11ª forma de devoção exterior. Gente, eu tô até cansada de falar aqui, viu? É muita coisa. Mas vamos lá. Colocar as imagens de Nossa Senhora nas igrejas, nas cidades, casas, enfim, aonde você tiver a possibilidade de colocar. Então, de acordo com aquilo que está ao seu alcance, você vai estar colocando a imagem de Nossa Senhora do seu carro, tá? Na sua camiseta, na sua casa, no seu ambiente de trabalho. Agora, se você for prefeito, aí você coloca na cidade. Enfim, se você for padre, coloca na igreja. Sempre tá colocando as imagens de Nossa Senhora em todos os lugares que você puder, tá? E a 12ª forma de devoção exterior é se consagrar a Nossa Senhora de uma maneira especial e solene, que é a forma em que nós vamos nos consagrar, se Deus quiser, no dia 8 de dezembro. Tomara que até lá o coronavírus tenha ido embora
e a gente possa fazer a nossa missa de consagração. E agora, pessoal, nós vamos falar sobre a consagração como renovação das promessas do batismo. Gente, começou uma chuva aqui agora, vocês estão escutando? Não sei. Depois na edição do vídeo eu vou ver. Olha, pessoal, a consagração que São Luís de Montfort nos propõe é uma perfeita renovação das promessas do batismo, porque na fórmula de consagração nós renunciamos a Satanás, nós renunciamos ao pecado, nós renunciamos à ação do maligno na nossa vida e nos damos totalmente ao nosso Senhor Jesus Cristo pelas mãos de Maria. Por que nós precisamos renovar essas promessas? Porque a maioria de nós fomos batizados quando ainda éramos crianças de colo, Muitos de nós, não todos, mas a maioria. E por isso, nós não tínhamos consciência daquilo que estávamos fazendo. Quem estava fazendo por nós eram os nossos pais e os nossos padrinhos. Mas nós mesmos não tínhamos consciência disso. Depois nós fizemos o nosso crisma, quando nós éramos jovens, lá tínhamos 15, 16 anos, na maioria dos casos. Mas ainda assim, essa geração principalmente, que nós estamos vivendo aí com 15, 16 anos, não tem ainda muito noção das coisas, Então, é preciso que quando nós façamos a nossa consagração, nós façamos também essa renovação das promessas do batismo, porque nós estamos reafirmando que pertencemos ao nosso Senhor Jesus inteiramente e que cortamos definitivamente qualquer elo que nós tenhamos com Satanás. E por isso, pessoal, novamente eu toco aqui nesse assunto. Por isso que lá no primeiro encontro eu falei a questão assim, de que quem é casal de segunda união, que não é casado na igreja, ou é amasiado, ou vive qualquer situação de impedimento de comungar e de confessar, não pode fazer essa consagração, porque ela não está cortando o pecado da vida dela, por isso que ela não pode estar fazendo essa consagração, tá? Então, essa consagração pelo método de São Luís é uma perfeita renovação das promessas do batismo. Nós reconhecemos lá, como São Luís de Montfort falou, nós temos a humildade, a submissão de reconhecer que nós não somos capazes de cultivar em nós o Espírito Santo, de cuidar de nós, cuidar do Espírito Santo que existe dentro de nós, e por isso nós confiamos no próprio Espírito Santo e em Nossa Senhora para cuidar desse tesouro que existe dentro de nós, que é o Espírito Santo que nós recebemos no nosso batismo, que recebemos no nosso crisma e que vamos receber novamente na consagração pelo método de São Luís. E aí, pessoal, vou colocar aí na tela para vocês a escada de São Luís de Montfort. Foi assim que eu chamei parágrafo 119 do tratado, em que São Luís de Montfort vai nos dizer assim sobre a devoção, a verdadeira devoção. Que uns ficarão apenas no exterior da devoção e não passarão além. Esses serão a maioria. Então, mesmo aqueles que se consagrarem, muitos vão ficar no exterior. Não é o que eu quero para vocês, tá, pessoal? Eu quero que vocês entrem na devoção interior. Então, vamos subir mais um degrau aí. Outros, então, serão em pequeno número. Penetrarão no interior da devoção, mas não subirão sequer um degrau. E o que será que São Luís de Montfort quis dizer? Vamos lá, gente. Quem subirá então ao segundo? Quem chegará ao terceiro? Quem se estabelecerá de uma forma permanente? Só aquele a quem o Espírito Santo de Jesus Cristo revelar este segredo. Tratado da verdadeira devoção, 119. O que São Luís de Montfort quis dizer com as pessoas que entrarem no interior da devoção, mas não vai subir nenhum degrau, gente? Como assim? Então vamos ver direito que é pela fé que nós vamos conseguir avançar, chegar lá no topo, que é a santidade. Vamos comigo? Primeiramente, pessoal, nós precisamos entender que existe dois tipos de fé. A fé baseada naquilo que a gente vê e a fé baseada naquilo que não se vê. Existe muito mais mérito na fé baseada naquilo que nós não vemos do que naquilo que nós vemos, tá? Então nós vamos dar alguns exemplos aqui da diferença que existe entre esses dois tipos de fé.
Lá em João capítulo 20, no versículo 29, Jesus vai falar para Tomé assim: você creu porque você me viu. E nem porque viu, né, gente? Porque tocou ali, tocou em Jesus. Ele precisou tocar nas feridas para acreditar que realmente era Jesus ressuscitado ali. Jesus em carne e osso. Então, Jesus ele adverte: você creu apenas porque você viu, porque você sentiu aqui em mim as feridas. E aí ele continua: bem-aventurados aqueles que acreditam sem terem visto. Porque existe muito mais mérito neste tipo de fé, demonstra muito mais confiança no Senhor. Em momento nenhum, aquele que acredita põe em dúvida aquilo que ele acreditou. Então, por exemplo, nós tivemos esses dias atrás o dia de São João Batista, e nós vamos falar um pouquinho de Zacarias, que foi o pai de São João Batista. No momento em que o anjo foi anunciar que ele seria pai do precursor, pai de João Batista, olha a pergunta que ele me lança para o arcanjo Gabriel, gente. Como terei certeza disso? Tem um anjo de Deus diante de você, dizendo que você será pai de um menino, um anjo de Deus, um anjo celeste, criatura celeste, sobrenatural, falando que você vai ser pai de um menino, e ainda você me lança essa pergunta. Como que eu vou ter certeza disso? Grave, né, gente? Então ele não acreditava, porque ele já era muito velho, na visão dele, ele jamais poderia. Isabel era muito já idosa, então ele colocou em dúvida. E por causa disso, o arcanjo Gabriel colocou ele um tempinho lá para pensar, né? Deixou ele mudo até o nascimento do menino. E ele teve muito tempo para fechar o bico, porque na verdade aquilo que ele tinha falado tinha acabado por condenando ele, né? Mas é claro, hoje São Zacarias é santo, pai de São João Batista, mas ele precisou passar por essa prova para ser moldado na sua fé. Já demos o exemplo aqui de Tomé, tá? Então, esse é o tipo de fé que a maioria de nós possuímos, tá? Eu me incluo também, porque às vezes Deus lança uma promessa sobre a nossa vida, algo que Ele já prometeu, que Ele já confirmou que vai nos dar, e o que nós fazemos? Nós duvidamos dele, nós não acreditamos enquanto aquilo não acontece. E esse é o tipo de fé que a maioria de nós possui, porque o Senhor disse que se nós tivéssemos fé como um grão de mostarda, que é menor que um grãozinho de areia, nós poderíamos mover montanhas, nós poderíamos realizar milagres. Nós poderíamos falar para um defunto: ressuscita, levanta daí desse caixão, que os mortos ressuscitariam, né? Então, gente, vamos aprender agora com Maria a verdadeira fé baseada naquilo que nós não vemos. A fé baseada naquilo que nós não vemos, nós vamos aprender a exercer de forma perfeita, olhando o exemplo de Maria. E no momento em que o mesmo anjo que apareceu a Zacarias aparece para Nossa Senhora e anuncia que ela vai ser a mãe de Jesus, ela também faz uma pergunta para o anjo. Ela pergunta: como se fará isto? Então aí é que está a diferença da pergunta. Zacarias já perguntou duvidando: como eu terei certeza disso? Com dúvida. E Nossa Senhora já pergunta afirmando que vai acontecer. Ela só quer saber o meio pelo qual isso vai acontecer, qual o método que Deus vai utilizar para que tal plano dele aconteça. Como se fará? Aí é que está a diferença da pergunta. Então vamos prestar atenção nos detalhezinhos do nosso evangelho, que nós vamos colher muitas coisinhas boas para a nossa vida. E depois que o anjo explica que vai ser concebido pelo Espírito Santo e tudo mais, ela responde: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E naquele momento, gente, ela esqueceu dela e se colocou totalmente à disposição de Deus para que Ele fizesse dela o que ela quisesse. Então, mesmo ela tendo ali um menino inocente, um feto dentro da sua barriga,
totalmente indefeso, totalmente dependente dela, na sua alimentação, no seu desenvolvimento, ela nunca duvidou que aquele feto era o Rei dos Reis, que era Deus. Depois que ela pegou aquela criança recém-nascida no colo, aí veio lá a ameaça de Herodes, de que queria matar aquela criança, e ela já viu aquele pequeno ser indefeso ameaçado por Herodes. Ela nunca duvidou que mesmo fugindo para o Egito, ele era o Rei dos Reis. Ela nunca duvidou em toda a sua infância, em toda a sua dependência, que ele era o Rei dos Reis. E quando ela viu ele pobre, trabalhando como carpinteiro, seguindo o exemplo de São José no seu serviço, ela nunca duvidou também que ele era o Rei dos Reis. E assim por diante, mesmo nos momentos mais tristes, mesmo nos momentos da cruz, ela nunca duvidou que ele era o Rei dos Reis, que ele é o Rei dos Reis. Inclusive, lá no versículo central do dia de hoje, nós utilizamos bodas de Caná. E naquele momento das bodas, ela nunca tinha visto Jesus realizar um milagre. Foi o primeiro milagre dele. E ela não teve dúvida que ele podia providenciar 600 litros de vinho. Cada talha de água tinha 100 litros ao todo. E ele providenciou 600 litros de vinho para aquele casal, para que eles pudessem continuar as suas bodas, que naquela época durava aí 7 dias, uma semana inteira. Então ela nunca duvidou que Jesus pudesse realizar esses milagres. Essa fé que acredita sem ter visto é a fé que Nossa Senhora quer nos levar a ter. E por conta dessa fé que Nossa Senhora manifestou durante toda a sua vida, por esta fé ela foi coroada como Rainha do céu e da terra, 11ª estrela da coroa das glórias de Maria, Rainha do céu e da terra, Rainha de todos os homens, porque ela é humana e ninguém nunca teve uma fé tão grande como a de Nossa Senhora. E Rainha também dos anjos, porque a fé é um dom exclusivo dos homens, visto que os anjos não precisam ter fé, eles estão o tempo todo com Deus, então não necessitam do dom da fé. E como Nossa Senhora ela manifestou essa fé tão grandiosa naquilo que ela não podia ver, então ela também foi elevada à dignidade de Rainha dos Anjos. Ela governa tudo, gente, tudo mesmo. Rainha do céu e da terra, 11ª estrela da coroa das glórias de Maria. Então não é errado nós chamarmos Nossa Senhora de Rainha. Eu inclusive já expliquei isso, porque Jesus é rei, porque ela é mãe de Jesus. E o povo judeu, né, inclusive, tinha a mãe do rei como rainha. Então, por essa cultura e por diversas outras coisas, Nossa Senhora foi elevada a essa dignidade de rainha. E nós vamos aprender, pessoal, no Catecismo da Igreja Católica, lá nos parágrafos 153 a 156 do Catecismo da Igreja Católica, que a fé ela é um dom de Deus, é um dom que Deus concede. A fé também ela tem fundamento, porque ela vem da palavra de Deus, então ela não é algo que surge como uma cortina de fumaça, não, ela tem fundamento, fundamento na palavra de Deus que não pode mentir. A fé também nos leva a querer conhecer mais de Deus. Aquele que tem fé quer estar sempre na presença de Deus e quer imitá-lo em tudo. Então nos faz querer conhecer mais de Deus. E a fé também, ela é provada por Deus. Deus realiza milagres porque Ele quer provar para nós o seu poder, para que a nossa fé não fique baseada, né, em um nada, mas a nossa fé ela tem base, sim, ela não é algo cego, nós podemos ver, e por isso que Deus realiza os milagres. Inclusive, nós vamos ter vários testemunhos do Antigo Testamento em que nós vemos a ação do sobrenatural de Deus sobre a vida dos nossos patriarcas. Desde Noé, passando por Abraão, Deus fez uma aliança com Abraão, e dali de Abraão veio Jacó, veio Isaac, veio Jacó, depois veio José do Egito,
e todas as coisas que ele realizou através de José. Depois veio Moisés, as pragas do Egito, a libertação do povo, passando pelo deserto. Depois já veio o rei Davi. Depois de Davi veio Daniel, veio os 3 jovens na fornalha. E eu deixei todos esses exemplos na apostila para vocês acompanharem. Leiam, pessoal, essas histórias da Bíblia. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo alguns desses exemplos, mas é importante nós lermos para nós vermos a ação do sobrenatural de Deus sobre a vida dos nossos patriarcas e o quanto que isso foi importante para a obra da redenção, para a vinda do reino de Jesus realmente, para a primeira vinda de Jesus e até os tempos de hoje. E olhando o exemplo desses patriarcas, nós sempre vamos perceber que eles manifestaram fé, mesmo na tribulação e no sofrimento. E aí eu te pergunto, nesses tempos que nós estamos vivendo, é possível nós manifestarmos fé mesmo no sofrimento? E eu digo para vocês, meus irmãos, que é possível sim, e é muito necessário que nós manifestemos a nossa fé exatamente no momento do sofrimento. É bom sofrer, gente? Não é, e não é errado você não gostar do sofrimento. E a gente vai ver aqui que Nossa Senhora, ela compreende completamente essa questão. Mas o sofrimento, ele purifica a nossa alma, como diz lá em Romanos 5. O sofrimento produz paciência. Sem o sofrimento, nós não conseguimos desenvolver as nossas virtudes. Então, nós precisamos passar primeiro pelo sofrimento, desenvolvendo as nossas virtudes, para assim, então, glorificarmos melhor a Deus. E não é possível, gente, nós manifestarmos uma fé perfeita sem sofrimento. Por isso que Nossa Senhora sofreu tanto. Então, inclusive na apostila, vocês leiam aí. Eu não vou ler tudo para que esse encontro não ficar aí durando 3 horas. Mas vocês leiam atentamente. Vocês vão ver que Santa Teresinha do Menino Jesus diz que o Senhor, ele permite que nós soframos como que virando o rosto. Ele não gosta de ver a gente sofrer, mas ele sabe que aquilo nos é necessário para que nós possamos dar fruto, para que nós possamos germinar, assim como uma plantinha que precisa ser podada, assim como uma planta que às vezes precisa ficar um pouquinho sem aguar, uma plantinha que às vezes precisa ficar um pouquinho no sol. Então, nós precisamos passar por várias etapas na nossa vida para que nós possamos nos desenvolver. E também ela diz que o sofrimento, ele dói na nossa alma, a nossa carne sofre, nós estamos ali chorando, mas nós, dentro da nossa alma, nós sentimos uma alegria não sentida. Eu acho lindo esse termo que Santa Teresinha do Menino Jesus usa, uma alegria não sentida. Uma alegria por estar sendo semelhante a Jesus. Nós estamos ali sofrendo com dor, angustiados, não estamos sentindo alegria, mas de fato, sim, lá no fundo a gente sente paz, porque a gente sabe que nós estamos no caminho certo, nós sabemos que no sofrimento nós nos igualamos, nós nos assemelhamos ao nosso Salvador. Sem o sofrimento nós não nos assemelhamos em nada a Jesus e a Maria. Então, nesse sentido que Santa Teresinha do Menino Jesus quis dizer que é uma alegria não sentida. E Nossa Senhora também disse a um religioso anônimo essa mesma coisa. Isso que Santa Teresinha do Menino Jesus nos diz, que a carne vai estar ali ardendo, a carne vai estar sofrendo, mas por dentro a pessoa, a alma vai estar se rejubilando em Deus. Então é perfeitamente normal e inclusive é até necessário que você, de certa forma, não goste do sofrimento. Porque se você gostar do sofrimento, você vai estar sendo um tipo de masoquista ou até mesmo você vai estar perdendo o mérito daquele sofrimento, porque você está gostando de sofrer. Então aí não vai ter tanto mérito. Não sei se vocês estão conseguindo compreender a linha de raciocínio, mas se você gostar de algo, então você não vai estar sofrendo. Entenderam? Então, é nesse sentido. Nós precisamos aceitar as nossas enfermidades, nós precisamos aceitar as nossas dificuldades, as nossas tribulações, o desemprego, os términos,
as separações, as percas, com mais docilidade, oferecendo tudo para Nossa Senhora. É claro que tem certas coisas que, na maioria das vezes, tá, esses sofrimentos são sim colocados pelo inimigo na nossa vida. O Senhor nunca provoca sofrimento na nossa vida, mas Ele permite que nós passamos por esse sofrimento justamente para provar as nossas virtudes, principalmente a virtude da fé. Então, no momento em que você tiver provado a sua fé, é naquele momento em que o Senhor vai vir em teu auxílio, vai vir em teu socorro, vai vir te socorrer. Se for de te curar da tua doença, Ele vai te curar da tua doença. Se for de providenciar um emprego para você, Ele vai providenciar. Se for para você recuperar algo que você perdeu, você vai recuperar. E Deus vai ainda dar em dobro, como Ele fez com Jó. Mas é preciso nós termos a paciência de passar por esse sofrimento, oferecendo tudo para Deus. Então é possível sim nós mantermos a fé no sofrimento, irmãos. E aí nós vamos aprender lá na carta de São Tiago, capítulo 2, versículo 26, que para a fé ser eficaz, além de nós manifestarmos a nossa fé passando pelo sofrimento, a nossa fé precisa ter obras, senão vai ser uma fé morta. Não adianta você ter fé só para você, você tem que distribuir essa fé, você tem que repartir com os irmãos, tá? Então, por exemplo, aqui eu coloquei na apostila para ilustrar para vocês. Quais são as obras agradáveis a Deus? É importante nós entendermos que não é a dimensão do que nós vamos realizar que vai agradar a Deus. Quanto maior a obra que eu realizar, mais vai agradar a Deus. Não, é a submissão daquilo que você vai realizar, de você realizar o plano que Ele tem para a tua vida. Se Ele tiver uma missão pequena para você, é isso que você vai fazer. Se Ele tiver uma missão grande para você fazer, é isso que você vai fazer. Entenderam? Por exemplo, talvez Deus não te queira como um grande pregador, mas Ele te quer como um bom pai, uma boa mãe de família, cuidando bem da tua família. É assim que você vai ser missionário, é assim que você vai evangelizar. É isso que você vai fazer. Não adianta daí você pegar e largar a sua família e querer ser um missionário e viajar o mundo pregando, que você no fundo não vai estar agradando a Deus, tá? Porque Ele queria que você estivesse se dedicando à família, e aí você tá fazendo coisas que na verdade são a tua vontade, não foi Ele que te pediu. Então está na submissão. Agora, às vezes, Deus pede algo grande para nós, e aí a gente tem medo, né? A gente tem medo de realizar aquele algo grande, como Pedro teve medo na hora de atravessar o mar agitado e ir até Jesus andando sobre as águas, na hora que a tempestade caiu, agitou o mar, ele teve medo e afundou. Então, muitos de nós nos deixamos tomar pelo medo, e esse medo nos consome de tal forma que nos impede, né, de sermos frutíferos na obra que Deus planejou para nossa vida, tá? Então, cada um de vocês vai receber uma missão de Deus e cabe a você, com fé, realizar esta missão de forma mais perfeita possível, tá? Com o auxílio de Nossa Senhora. Inclusive, eu coloquei aqui, né, na apostila, página 94, a seguinte frase: a verdadeira obra da fé está no fato de em tudo fazer sempre a vontade de Deus, mesmo que na mínima coisa, tá? Em tudo fazer sempre a vontade de Deus. Inclusive eu coloquei aqui também na apostila qual que é o principal ato de fé que São Luís de Montfort nos propõe através dessa consagração, que vai ser a doação dos nossos méritos, a doação total de tudo de nós, ou seja, nós vamos doar o nosso corpo para Nossa Senhora, para que ela nos use. Ela vai usar a tua boca para falar, ela vai usar o seu corpo, os seus gestos, o seu modo de se vestir para dar testemunho, tá? Então ela vai usar tudo. Ela pode usar de um abraço seu para curar alguém. Ela pode usar de um olhar seu para curar alguém.
ela pode usar do seu ouvido para que você empreste para o irmão, para que você possa escutar, ela pode usar das suas pernas para que você possa ir ao encontro do necessitado, das suas mãos para que você possa trabalhar para ajudar alguém que precisa, tá? Então, ela vai usar do seu corpo, o seu corpo vai ser de Maria, tá? Então, não cabe você fazer uma consagração e permitir que seu corpo seja usado para coisas que não sejam planos de Deus. Você também vai doar a sua alma, confiando a sua alma a Nossa Senhora para que ela conduza a sua alma para um bom lugar, que é para o lado dela, lá no reino de Deus. E também nós vamos doar os nossos bens espirituais, tá? Tudo aquilo que nós realizamos, todos os nossos méritos, se é que a gente tem algum mérito. E São Luís de Montfort vai nos explicar que nós temos aí 3 tipos de valores para os nossos bens espirituais. Valores satisfatórios, valores impetratórios e valores meritórios. Os valores satisfatórios e impetratórios se consistem em, por exemplo, as obras que nós realizamos que nos concedem graças ou perdão dos nossos pecados. A confissão, tá? Os jejuns, penitências, mortificações, caridade, tudo isso que, por exemplo, a caridade diz que apaga um montão de pecados, então é um valor satisfatório aí, é um valor impetratório, na verdade. Suas orações, aquilo que você pede, as graças que você pede, também você vai doar para Nossa Senhora de forma total, então isso não vai pertencer a você. Você não pode fazer um jejum por você, você não pode fazer uma oração pedindo algo, digamos assim, ofereço esta oração por mim, por exemplo. Entende? Você pode pedir, mas você não pode oferecer. Fazer um jejum em prol de algo para mim. Você pode pedir sim graças para Nossa Senhora, mas você não pode oferecer coisas, mortificações, penitências, obras que você realize em favor de si próprio, porque esses bens passam a pertencer a Nossa Senhora para que ela possa distribuir para os nossos irmãos e assim alcançar a conversão e a salvação de outros pecadores que não sabem que precisam fazer essa questão da penitência, né, do jejum, das mortificações, tá? Então, é para a salvação deles que nós doamos. Nós estamos doando sim, gente. E aí muitos ficam preocupados, mas daí quando eu morrer, né? O que eu vou apresentar para Deus das obras que eu fiz, sendo que não vai ter nada, eu já vou ter doado tudo para os outros. Aí nós vamos usar aquela palavra que se aplica, né? Quem der a vida pelo teu irmão, então este também será salvo. Este verdadeiramente ama, né? Então, como Jesus deu a vida por nós, nós também estamos dando a vida por nossos irmãos, nós estamos dando tudo que nós temos, os nossos bens mais valiosos, que são os nossos bens espirituais, estamos dando para os nossos irmãos. Já os valores meritórios, tá, pessoal? Esses valores aqui, eles não podem ser transferidos, porque mérito é algo que Jesus conquistou lá na cruz, e Ele conquistou individualmente para cada um de nós. Mas mesmo assim nós damos a Maria para que ela possa lá guardar no tesouro dela os nossos méritos, né, os nossos valores meritórios de redenção, de salvação que Jesus doou para cada um de nós de forma individual, e lá ela vai aumentar, ela vai cuidar para que sejam melhorados, para que nós alcancemos a nossa salvação. Então, gente, enfim, valores espirituais, tudo vai pertencer a Maria. Se tiver ficado aí alguma dúvida sobre essa questão, nós vamos ter aí nos próximos encontros, eu creio que nós vamos falar novamente sobre isso para recapitular, mas se tiver mais alguma dúvida, vocês vão me mandando que eu esclareço para vocês, tá bom? E também nós vamos doar os nossos bens materiais, tudo aquilo que nós temos aqui na Terra, nossa saúde, nossa família, nossa casa, nosso trabalho, tudo vai pertencer a Nossa Senhora e ela pode dispensar disso como ela quiser. Se ela quiser mudar você de emprego, vai ser na hora que ela quiser. Se ela quiser mudar você de namorado, ela vai mudar na hora que ela quiser, tá? Enfim, a sua saúde também pertence a ela. Então, tudo que acontece na nossa vida, se você for um fiel escravo e devoto de Nossa Senhora, ela vai dispensar da maneira que ela quiser. E eu espero, pessoal,
que tenha ficado claro esses pontos aqui para vocês. Se tiver ficado alguma dúvida, eu peço de verdade que vocês entrem em contato comigo, tá? Leiam aí a apostila e fiquem atentos aí a cada ponto que nós citamos aqui na apostila, que é muito importante para vocês recapitularem também o conteúdo desse encontro, tá? E nós vamos encerrar agora, senão o encontro vai ficar durando aí 2 horas, e não é a intenção, tá? Mas é realmente muita coisa que a gente precisa falar, e por isso, às vezes a gente acaba até resumindo alguns pontos para que não fique muito longo. Mas todas as dúvidas que vocês tiverem, tá? Estaremos esclarecendo aqui, se Deus quiser. Então, vamos encerrar com a seguinte oração, que eu vou colocar aí na tela para vocês. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Obrigado, pessoal, por vocês terem acompanhado até agora. E não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, tá? E curtir, compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares, nos ajudar a crescer aqui no YouTube. Não custa nada vocês se inscreverem, e nós precisamos dessa ajuda de vocês para chegar aos 1000 inscritos, tá bom? Deus abençoe a todos, salve Maria!